Fala pessoal, Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura aqui de novo. Nesse vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo postar aqui no canal. Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu posto bastante aulas, bastante conteúdo sobre Revit, tutoriais sobre Revit. E nesse vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, porque muitas pessoas, né, alguns alunos meus aqui também, se questionam qual notebook comprar. Então se você pretende comprar um notebook, a gente sabe que o notebook é essencial, né, para quem é da área de projetos, que está sempre se locomovendo, que está visitando obra, que está viajando. Então é um equipamento essencial e se você ainda não tem, uma hora você vai precisar. Então eu resolvi gravar esse vídeo para deixar salvo aqui no YouTube e sempre que você precisar comprar um notebook ou um amigo seu for comprar um notebook, você recomenda esse vídeo. Tem uns pontos muito importantes que você não deve deixar de levar em consideração quando você for escolher o seu notebook. Então isso aqui é um guia, tá? Eu fiz um guia passo a passo para você escolher o notebook ideal para você dentro das suas condições. Então, aproveitando, quero deixar um convite aí para você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, você se inscrever. Se você é da área de projetos, trabalha com projetos, eu aconselho que você se inscreva aqui porque eu venho postando bastante vídeos, tutoriais e aulas gratuitas sobre Revit aqui no YouTube e tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então, vai aqui embaixo, se inscreve, deixa seu comentário e recomenda também esse vídeo aí para um amigo seu que está pensando em comprar um notebook para ele não se arrepender depois de ter comprado. Então, primeiramente, se você não sabe nada sobre peças e configurações, você fala assim, Bruno, não sei nada sobre peça, absolutamente zero, não sei quais configurações que eu tenho que levar em consideração. Então eu separei as principais peças que compõem o notebook, um computador. Primeiro, a placa-mãe, tá? Sem a placa-mãe ele não funciona. A placa-mãe é a peça que vai ser conectada a todas essas peças aqui que eu vou falar agora. Depois vem o processador, que é uma peça muito importante, que ele vai ficar responsável por fazer o processamento, né? Lógico, processador. Ele vai ficar responsável por fazer o processamento de todos os dados aqui no seu computador, no seu programa, tudo que você estiver fazendo. Então ele vai ser responsável por seu computador ser mais rápido ou lerdo, tá? Se no caso o processador for ruim. Temos também aqui a memória RAM, que é uma peça fundamental, tá? Se você comprar um notebook que não atenda a memória RAM que o programa que você trabalha recomenda, então provavelmente você vai ter muitos problemas durante a elaboração do seu projeto e inclusive o seu programa pode ficar travando e dar muita dor de cabeça. Então vamos observar também a memória RAM quando a gente for escolher o notebook lá, tá? Placa de vídeo. A placa de vídeo também é muito importante quando você, por exemplo, aqui usando um exemplo como no Revit, quando você rotaciona o seu modelo 3D e para você visualizar aquilo na tela em tempo real enquanto você rotaciona, ele utiliza a placa de vídeo para poder processar essa imagem em tempo real, tá? Então a placa de vídeo é também muito importante. E por último aqui, eu coloquei um HD, que o HD de armazenamento, no caso, é aquela peça que você vai salvar as suas pastas, os seus projetos, as suas fotos, as suas músicas, vídeos. Então, ter um HD também bom, que tem um espaço bom, é fundamental para você também não ficar sem espaço depois, tá? Então, agora conhecendo essas principais peças aqui que eu citei para vocês, tá? Que é a placa-mãe, processador, a memória RAM, a placa de vídeo e o HD. Agora, para a gente poder escolher um notebook ideal, a gente tem que definir quais os programas a gente pretende utilizar nesse notebook, tá? E aqui eu separei alguns programas mais utilizados aqui na nossa área, né, de arquitetura e engenharia. Então aqui nos programas a gente tem o Revit, né, que é um software BIM, tá? Temos o 3ds Max, que já é um programa mais para modelagem, né, para a parte de cinema, a parte de renderização, para quem trabalha com maquete eletrônicas. Temos também aqui o V-Ray, que é um renderizador, tá? Porque ele vai criar as suas imagens fotorrealistas. Temos o Corona também, que é parecido com o V-Ray, ele tem a mesma função ali do V-Ray. Temos o Lumion também, que é um programa de renderização em tempo real, que utiliza bastante a placa de vídeo, a gente vai ver daqui a pouco. E o Twinmotion também, que é um primo ali do Lumion, que também faz a mesma coisa que o Lumion aqui, tá? Então você tem que definir aqui quais os programas que você vai utilizar, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, aqui você pode optar por utilizar somente o Revit. Se você fala, não, eu vou utilizar somente o Revit para desenvolver os meus projetos, eu vou renderizar no Revit. Se você não sabe, o Revit também tem um renderizador próprio dele, né, onde você consegue criar imagens bacanas. Não chega a ser uma imagem ultra realista, mas já dá para você ter a ideia dos seus projetos, né, mostrar as ideias dos seus projetos para os seus clientes. Então, se você definir que você vai usar só Revit, então aí a gente parte para o próximo ponto aqui, mas você poderia, por exemplo, querer utilizar o Revit junto com o V-Ray, né? O Revit também tem o V-Ray tem um plugin que você instala no Revit, então você pode querer modelar no Revit, renderizar no V-Ray para ter uma imagem um pouco melhor, ou você pode optar também por projetar aqui no Revit
e depois renderizar no Lumion ou no Twinmotion. O Twinmotion também tem um plugin, tá? Eu acho que o Lumion também, que você instala direto no Revit e você consegue exportar esses arquivos com bastante facilidade aqui do Revit para o Lumion e para o Twinmotion, tá? Então esse passo é fundamental. Você tem que definir quais os programas que você pretende utilizar agora ou futuramente aqui antes de você escolher seu notebook, tá? Agora, um ponto muito importante, caso você pretenda utilizar programas como o Lumion, Twinmotion, né? Se você optou ali por utilizar, eu vou desenvolver os meus projetos no Revit e eu quero renderizar com o Twinmotion, por exemplo. Então, um ponto importante a se observar nesse caso é optar por notebooks com placa de vídeos mais potentes, tá? Porque o Lumion e o Twinmotion, ele utiliza exclusivamente ali a placa de vídeo para renderizar em tempo real. Então, quando você estiver renderizando, rotacionando a sua tela, você vai estar utilizando a sua placa de vídeo para estar fazendo isso, tá? Então, muito importante você observar. Se você pretende utilizar Lumion, Twinmotion, esses programas que utilizam a placa de vídeo, você tem que optar por um notebook com placa de vídeos potentes, tá? E o ponto, né, negativo disso aqui é que você vai ter que comprar um notebook um pouco mais caro, porque placa de vídeo ela é bastante cara, né? Então, o preço vai ser um pouco mais alto comparado com os outros softwares aqui que eu vou citar. Então, se você pretender aqui, um terceiro ponto, se você pretender utilizar, por exemplo, o Revit junto com o V-Ray, ou junto com, por exemplo, você projeta no Revit, depois exporta para o 3ds Max e renderiza com Corona Render. Ou você utiliza o Revit, exporta para o 3ds Max e renderiza com V-Ray. Ou se você, né, projeta no Revit e renderiza no V-Ray, tanto faz. Se você pretende usar algum desses programas aqui, você pode optar por notebooks um pouco mais barato, porque você vai focar, ao invés de na placa de vídeo, você vai focar no processador, tá? Porque esses programas aqui utilizam bastante o processador do seu computador e geralmente, né, o ponto bom disso é que geralmente os processadores são bem mais baratos do que as placas de vídeo. Então, resumindo, se você tem pouco para investir agora, procure utilizar esses programas aqui, tá? O Revit, o V-Ray, o SketchUp, o Corona Render, 3ds Max, que aí você vai ter um melhor custo-benefício. Se você tem um pouco mais para investir, aí você pode estar utilizando o Lumion e o Twinmotion, porque você vai investir no computador um pouco mais caro com a placa de vídeo potente, tá? Pronto, agora tendo tudo isso definido, né, você já definiu quais os programas que você vai utilizar, como que você vai escolher o melhor notebook no seu caso, tá? Então, o que eu recomendo, depois que você escolher o seu programa que você vai utilizar para fazer os seus projetos, recomendo que você pesquisa as configurações mínimas, né, dos programas que você pretende utilizar, e aí, feito isso, você vai escolher o programa mais pesado para você se basear, tá? Vamos supor aqui que você escolheu trabalhar aqui com o Revit e com o V-Ray, tá? Então você vai pesquisar as configurações mínimas aqui do Revit e depois pesquisar as configurações mínimas do V-Ray. Você vai comparar essas duas, qual que é o software que exige mais, tá? E você vai se basear nessa configuração para comprar o seu notebook. Por quê? Porque se você comprar um notebook com a configuração do programa mais pesado, os programas mais leves vão rodar tranquilamente. Se você fizer ao contrário, né, e se basear pelas configurações mínimas do programa mais leve, quando você for rodar o programa um pouco mais pesado, provavelmente você vai ter problemas. Então, para exemplificar como é que você vai fazer isso aqui, para comparar o programa, para você saber qual que é o mais pesado ou qual o mais leve que você vai utilizar nesse notebook, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor aqui que você utiliza o Revit, né? Você projeta aqui no Revit e você renderiza aqui com o V-Ray. Então você vai abrir aqui o seu navegador, vai pesquisar configurações do programa que você vai utilizar, vai colocar aqui no Google configurações mínimas. No caso aqui o Revit, eu recomendo que você sempre procura pela a versão mais atual, tá? No caso aqui o Revit 2021, que é a versão mais atual, né? Que é a versão mais pesada do Revit, para você conseguir rodar todas as versões do Revit aqui no seu notebook. Então, feito isso, você vai rolar aqui para baixo, você vai achar que eu vou deixar o site aí na descrição e requisitos do sistema para o Revit 2021. Pronto, feito isso aqui rolando para baixo, você vai ter as configurações mínimas e aí você pesquisa as configurações mínimas dos outros programas que você vai utilizar. No caso, eu vou utilizar como exemplo aqui o V-Ray, então vou colocar V-Ray. Então, vou colocar aqui configurações mínimas V-Ray. Então, vou abrir aqui as configurações mínimas aqui do V-Ray, né? Vou clicar aqui em traduzir para a gente entender melhor. Então, agora o que você tem que fazer é comparar, tá? Esses dois, no caso aqui os programas que você for utilizar, e ver qual o programa que exige mais. Então, o Revit 2021, a configuração mínima aqui dele, ele exige aqui
a memória RAM, que é aquela peça que a gente tinha falado antes, de 8 GB, tá? O mínimo. Então você não pode comprar um notebook de 4 GB, por exemplo, porque você vai enfrentar problemas por conta de que a configuração mínima que o Revit exige, né, a versão 2021, é 8 GB, tá? Então você tem que optar por notebooks de 8 GB para cima aqui na memória RAM. O processador, ele fala aqui, ó, múltiplos núcleos, Intel ou processador da AMD. Então os processadores da série i, né, i7, i5, os da AMD, o Ryzen 5, o Ryzen 7, roda também porque eles são múltiplos núcleos, né? Ele tem mais de um núcleo, então você não vai ter problema com isso. Eu dou adaptador de vídeo aqui da placa de vídeo, tem suporte com DirectX 11, mínimo 4 GB de memória de vídeo, então também tem que verificar isso aqui, a memória de vídeo aqui também dessa placa de vídeo do notebook. E aí o V-Ray, tá? Ele tem aqui as configurações dele, processador Intel Core, mínimo de 8 GB de RAM também, tá? Igual o do Revit, porém ele recomenda aqui 64 GB aqui de memória RAM, tá? Que é bastante aqui. Então nesse exemplo aqui o Revit é o que está exigindo mais aqui do computador, então você vai se basear por ele, tá? Se caso você opte aí por um programa que seja um pouco mais pesado que o Revit, sempre opte pelo programa mais pesado para você se basear. Então aqui eu vou supor aqui que o programa mais pesado que você vai usar é o Revit, e a gente vai pegar as configurações dele para pesquisar os computadores, tá? E agora aqui eu vou deixar as recomendações, tá, de alguns notebooks que eu pesquisei que estão dentro dessas configurações exigidas por esse software, tá? Então a maioria aqui você vai conseguir utilizar esses programas tranquilamente, tá? Então vamos lá, os notebooks que eu vou indicar aqui para vocês. No caso, se você utiliza aqui Revit SketchUp 3ds Max, eu escolhi esse notebook aqui da Lenovo, tá? Que ele tem uma avaliação muito boa aqui, tá? Cerca de quase 5 estrelas aqui, 283 classificações. Então, tudo indica que é um notebook muito bom. O Ryzen 5, tá? Então, o processador dele é da AMD, um processador bom, tá? O Ryzen 5 é muito bom. 12 GB de memória RAM, tá? Então, tá bem acima do 8 ali recomendado, né? Pro Revit aqui. 1 TB de HD, que é bastante. Então, um notebook muito bom. Se você quiser, primeiro link aí da descrição, eu vou estar deixando esse notebook, tá? Agora, se você utiliza o Revit com o V-Ray ou o Revit com o Corona, né, para poder criar imagens, fotos realistas, eu já indico você esse outro notebook aqui, tá? Que tá um pouquinho mais caro aqui, porém as configurações dele é um pouco melhor, tá? Então o processador dele aqui já é um Ryzen 7, então você vai conseguir renderizar muito mais rápido do que esse outro aqui, que é o Ryzen 5, tá? Então esse Ryzen 7 aqui é um computador muito bom também, que eu também com certeza compraria, tá? E se você optar por trabalhar com o Lume ou Twinmotion aqui, eu já escolhi um computador um pouco mais caro aqui, tá? Da Dell, justamente aqui pela placa de vídeo. Então esse computador aqui tem uma placa de vídeo bem mais potente, tá? Do que os outros. E aí vai ser muito melhor para você que trabalha com Revit e com Twinmotion, tá? Então o preço dele aqui é um pouco mais alto, mas se você tem um dinheiro legal para investir, isso aqui vai ser bom porque você vai conseguir rodar qualquer programa sem nenhum problema, tá? Então esse notebook aqui ele tem um Intel Core i7, tá? Um processador bem bom de 6 núcleos aqui. Ele tem 8 GB aqui, né, de memória RAM, tá? Não é muito, mas eu acho que já dá para você trabalhar sim, se você não trabalha com projetos muito complexos. Então essa foi a minha recomendação, tá? Dos melhores notebooks aqui, melhores custo-benefício aqui hoje no ano de 2020. Se você quiser conhecer, lembrando, o link tá aí na descrição aí abaixo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que tenha te ajudado aí na hora de você escolher o seu notebook, né? Para que você compre um notebook que vai atender as demandas aí, você que trabalha com o projeto. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos então no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!